Um bom dia para quem assistia esse programa durante o dia. Nós estamos aqui hoje fazendo uma externa, fazendo um programa, uma reportagem, um documentário sobre o Islã e sobre a religião muçulmana em Petrópolis. Há uma mesquita aqui na Estrada da Saudade e nós hoje vamos conhecer um pouco da cultura muçulmana e vamos também conhecer essa mesquita. Aqui é a comunidade Ahmadiyya, que é uma comunidade islâmica de origem paquistanesa. Foi uma filosofia que nasceu na Índia, onde essa comunidade segue os passos de o Messias deles, que nasceu e viveu na Índia. E como o Islã, de uma forma geral, ainda está esperando o Messias, e da Ahmadiyya já afirma e sustenta que esse Messias já chegou, já esteve aqui. Então isso criou uma polêmica muito grande entre o mundo muçulmano, e os Ahmadis são muito perseguidos no Paquistão por isso. Então essa comunidade que está aqui é uma comunidade que se isolou do resto da comunidade islâmica do mundo e parte por uma filosofia, por um entendimento um pouco diferente, e vem sofrendo pena de morte, acusações de heresia. Então nós vamos conhecer hoje a filosofia deles, o pensamento deles, a relação deles com Alá, e também conhecer um pouco da rotina deles aqui. Então nós vamos entrar agora na mesquita. Muito bem, Vassim, prazer grande conhecê-lo e vê-lo. Muito obrigado, bem-vindo. Bem-vindo. Salam aleikum. Bom dia. Ele Vassim e você? Nadim. Satisfação grande e obrigado por receber aqui. Secretário-geral da comunidade Ahmadiyya. E você presidente? Sim, presidente. E ele o secretário-geral? Perfeitamente. Secretário-geral. Então tá, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a comunidade de vocês. Muito obrigado. A comunidade Ahmadiyya, como você diz, é um ramo pacífico do islamismo, e desde 1989 estamos aqui em Petrópolis. E desde que eu cheguei 22 anos atrás, eu tinha sonho de construir própria mesquita, e agora estou muito feliz que é a primeira mesquita da comunidade Ahmadiyya aqui no Brasil e primeira mesquita da região serrana. E o nome dessa mesquita é Masjid Baitul Awwal. Masjid significa mesquita e Baitul Awwal significa primeira casa de Deus aqui em Petrópolis. Bom, então nós vamos entrar agora, adentrar ao ambiente, vamos conversar com ambos e conhecer um pouco do Islã e dessa atividade Ahmadiyya aqui em Petrópolis. Estamos iniciando a nossa entrevista com Imam Vassim Ahmad Zafar, paquistanês, brasileiro naturalizado e 22 anos morando em Petrópolis. É um prazer muito grande, Vassim, estar aqui com você para conhecermos um pouco dessa maravilha que é o trabalho de vocês e também conhecer a comunidade Ahmadi no Brasil. Vamos conhecer e saber dos meandros e das dificuldades da comunidade Ahmadi em relação aos próprios muçulmanos de uma forma geral. Há diferenças políticas e religiosas que nós vamos conhecer agora. Então, Ahmadi, Vassim, eu perguntaria a você, inicialmente, o Corão é o livro sagrado do Islã, mas sabe-se que há diversos segmentos distintos entre si. Como o senhor explica essas diferenças na mesma religião e quais são as principais vertentes da religião muçulmana? Bismillahirrahmanirrahim.
primeiro lugar, agradeço pela essa oportunidade e, como você diz, eu sou de Paquistão, mas de 22 anos estou aqui recebendo todo o respeito do povo e curiosidade. Na verdade é que se você quer ter informações da internet, é totalmente diferente. E por isso quero agradecer você, que você marcou essa entrevista e eu posso explicar melhor sobre o Islã, sobre nossa comunidade Ahmadiyya. Na verdade é que a comunidade Ahmadiyya não é uma religião, nova religião. A comunidade Ahmadiyya é um ramo pacífico do islamismo. Nossa religião é Islã. E Islã significa paz e amor. Literalmente, Islã significa paz e amor. E nosso cumprimento é Assalamu alaikum. Significa a paz de Deus esteja com você. E outra pessoa responde, wa alaikum assalam, que a paz de Deus esteja com você também. Na verdade é que quando Deus, ou nós chamamos Allah, Allah é nome de Deus no Islã, mas nossa crença é que Deus é único. Deus dos cristãos, Deus dos muçulmanos é mesmo Deus, que nós chamamos Allah. Quando Allah vê a necessidade para guiar a humanidade, Ele manda o reformador ou profeta, e Ele tem dois tipos dos profetas. Um tipo de profeta que recebe nova lei e depois explica ou passa para os discípulos, os membros. Outros profetas que não trazem nova lei, só Deus manda para divulgar uma mensagem anterior. Nesse aspecto, quando vemos Islã começou mais ou menos 600 anos depois de Jesus Cristo, a paz esteja com ele. E como você diz, que até que ele viveu na Terra, o fundador do Islã, não tinha esses ramos, ou seitas. Tinha só um livro sagrado do Corão, e quem aceitava chamava muçulmano. Mas depois de passar tempo, as pessoas esquecem ou interpretam errado. Então, quando alguém interpreta, vira um ramo ou uma seita. Mas a origem é Islã. Uma coisa muito interessante é que o fundador do Islã tinha profecia que na última época, quando os muçulmanos vão dividir em diferentes ramos e seitas, Deus vai mandar outro profeta que ele não vai trazer nova lei, vai seguir o Sagrado Alcorão, mas vai unir todos os muçulmanos que estão espalhados. Então, como que cada religião, depois de passar tempo, viram muitas seitas, ramos, como o cristianismo, nós vemos católicos, espírita e outros. Assim mesmo dentro do Islã, tem diferentes seitas, ramos, e nossa comunidade Ahmadiyya é um ramo do Islã, e nossa crença básica e forte é que o fundador do Islã, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqui dizem Maomé, mas o nome correto é Muhammad, era verdadeiro e ele veio para guiar a humanidade. Muito bem. Com relação à comunidade Ahmadi, como você diz que ela é muçulmana, há hoje uma
questionamento muito forte, do ponto de vista político, dos Ahmadis que são perseguidos pelos próprios muçulmanos no mundo muçulmano, nos países muçulmanos. Por que há essa diferença, por que há essa perseguição dos muçulmanos, das outras correntes muçulmanas, em relação aos Ahmadis? Olha, é um sinal de veracidade, porque quando Deus manda um representante, ou seja, um profeta, o povo vira contra ele. Nós não vemos, desde Adão até hoje, que chegou um profeta e o povo recebeu como paz e amor. Sempre foi contradição. O Sagrado Alcorão menciona os muçulmanos semelhantes como os judeus, ou a religião judaica, etc. E nós vemos que Moisés, a paz esteja com ele trouxe nova lei, e depois Deus mandou Jesus Cristo, a paz esteja com ele, depois de 14 séculos, para divulgar o ensinamento de judaísmo, ou de Moisés. Mas os próprios judeus viraram contra ele, até que levaram até cruz para matar. Assim mesmo, o fundador do Islã aconselhou os muçulmanos que não adaptar ou seguir esse exemplo dos judeus. E aconteceu mesmo, que quando o Messias prometido, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, fundador da comunidade Ahmadiyya, chegou e ele declarou que eu sou Messias. Para essa época, então os muçulmanos viraram contra. Na verdade é que como tinha uma profecia, para não entender essa profecia, eles não aceitam que ele fosse uma Messias. Por exemplo, eles muçulmanos também acreditam que ele está vivo nos céus e último momento, última época, vai descer do céu e vai guiar. Para nós, Jesus Cristo, a paz esteja com ele, já faleceu, não está vivo. Essa profecia chegada dos céus significa que Deus vai mandar um representante. Então, não acreditar essa crença tem essa perseguição. Inclusive no Paquistão é muito forte. Inclusive o governo, em 1974, entrou no seu assunto no Congresso Nacional e oficialmente declarou que os muçulmanos não podem escolher sua religião como o Islã. E depois, em 1984, outro ditador do Paquistão, Zia-ul Haq, entrou outra lei contra nós, que um Ahmadi não pode praticar qualquer ato do Islã. Nosso, por exemplo, o cumprimento Assalamu alaikum, como eu disse, a paz de Deus esteja com você, para mim, lá no Paquistão, é um crime. Mas, de nossa parte, como Jesus Cristo, a paz seja com ele, divulgou paz e amor, nós também temos amor e amizade e paz para todos os muçulmanos. Para esclarecer ao nosso público essa diferença, vamos traçar aqui uma analogia entre cristãos e judeus, né? Os cristãos acreditam que a vinda do Messias, que Jesus, Filho de Deus, e que é Deus também, veio ao mundo. Os judeus não aceitaram isso e começaram a perseguir os cristãos. O Ahmadi, dentro dessa analogia, é a mesma coisa. Os muçulmanos acreditam na vinda de um Messias. E os Ahmadis acreditam que esse Messias já veio. Sim. E é por isso que vem a perseguição.
Exatamente, sim. Porque, na verdade, que nós acreditamos, e nosso fundador da comunidade Ahmadiyya explicou no seu livro sobre Jesus Cristo. Hoje, na verdade, é que 3 grandes religiões estão esperando de Messias. Judeus, para eles ainda não chegou. Porque antes de Messias ia chegar Elias. Ainda ele também não desceu. Os cristãos dizem que não, já chegou, já morreu na cruz, e depois ressuscitou, e está vivo e vai voltar. E os muçulmanos dizem que não, ele veio, era querido de Deus, e quando os judeus queriam matar na cruz, Deus não queria, por isso Deus não matou na cruz, ele levou próprio Jesus Cristo nos céus, e ele virou o rosto de Jesus para outra pessoa, e os judeus mataram errado. Mas os Ahmadis declaram que não, Jesus Cristo era querido de Deus, profeta de Deus, ele veio para divulgar o Velho Testamento, e os judeus queriam matar na cruz, mas ele não morreu na cruz, Deus o salvou. Depois ele emigrou e foi viajando até Índia, mas depois ele morreu como uma morte natural. Então, os muçulmanos dizem que não. Essa explicação, interpretação não é certa, tá? E eles estão esperando um Messias que vai descer fisicamente pela letra dos céus, e eles estão esperando. Vassim, então agora eu queria saber o seguinte: a ordem religiosa de vocês, ela praticamente se iniciou no Paquistão e vem da Índia, e eu queria saber qual é a relação que existe entre muçulmanos e os islamitas indianos, se é a mesma coisa, se muçulmano é só com relação a árabe, ou se todos os que seguem a religião islã são também muçulmanos. E também eu queria saber como é que funciona a hierarquia dos Ahmadis, e a quem eles estão subordinados, e qual é a instituição que orienta os Ahmadis no mundo? Muito obrigado, uma boa pergunta, importante. Como eu disse, que nossa religião é Islã, então nós seguimos o Islã, e nossa diferença com outros muçulmanos é sobre o assunto de Messias. Mas resto, crenças básicas e livro sagrado ao Corão, oração, praticamente é mesmo. Na verdade, que aqui eu percebi que o povo brasileiro, em geral, reconhece que o Oriente Médio todo é muçulmano. Mas esse não é correto. Cultura árabe é uma coisa, Islã é outra coisa. Você concorda comigo que são milhares de árabes que não são muçulmanos? Aqui no Brasil moram muitos árabes, mas não são muçulmanos. Por isso, às vezes, as pessoas confundem. Por exemplo, você lembra essa novela Colônia? Do Globo, Rede Globo, que tinha dança de ventre. Então, muitas pessoas achavam que é parte do Islã. Eu também recebi umas ligações interessantes, que olha assim, aqui tem aula de dança de ventre? Eu disse, é totalmente diferente. Entendeu? Então, quero dizer que cada árabe não é muçulmano, e cada muçulmano não é árabe. Islã é universal. É certo que começou na Arábia Saudita, cidade de Meca, onde nasceu o fundador do Islã, mas é para toda a humanidade. O Sagrado Alcorão, ele declara que Deus me mandou para
todo o povo. Entendeu? Então, é nosso orgulho ser um muçulmano, mesmo que eu sou de Paquistão, ser um brasileiro aceita Islã, ele é brasileiro. Tá? Então, quero dizer que, como chama, Islã é uma religião para todos os povos. Como que Ahmadiyya é representante de Islã, por isso o título, o trabalho da Ahmadiyya, divisão da Índia e Paquistão, e depois nossa sede já transferiu em Paquistão, em Rabwa, uma pequena cidade. E depois de falecimento do fundador da comunidade Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, para cumprir sua missão, foi eleito sucessor dele. E nós chamamos Khalifa do Islã. E todos os muçulmanos também estão esperando de Khalifa. Porque Khalifa tem um papel para estabelecer a paz no mundo. Então, dentro da comunidade Ahmadiyya, nós temos o Khalifa, poder dizer chefe supremo, que ele no momento vive em Londres. Por que em Londres? Porque, como eu disse antes, que essa lei do Paquistão, que um Ahmadi não pode recitar o Sagrado Alcorão, não pode rezar, não pode praticar qualquer ato do Islã. Então, como nosso Khalifa... Considerados hereges. Isso. Considerados hereges. Exatamente. Como podia ficar lá? Então, ele emigrou de lá em 1984 e, a partir de 1984, ele mora em Londres, mas onde tem oportunidade, ele visita pessoalmente. Por exemplo, ontem ele foi a Canadá, onde ele vai participar reunião anual de lá, e aqui eu também estou esperando a visita dele, e ele hoje é símbolo de paz. Ele visitou Estados Unidos, Casa Branca, e deu o discurso aconselhando os líderes políticos do mundo. Ele, o primeiro, o importante aconselho que ele deu, fazer justiça no mundo. E depois o chefe supremo nomeia cada país seu representante, que nós chamamos chefe missionário ou presidente do país. Como aqui no Brasil, ele nomeou meu nome como presidente e chefe missionário. E depois tem outros organizadores de cada país que trabalham para a Ahmadiyya no mundo inteiro. E também uma coisa interessante, quero dizer, como eu falei, que... Só para complementar, Vadir, assim, eu gostaria que você colocasse o número de adeptos que, a comunidade Ahmadiyya tem no mundo. Eu acho que mais de 200 milhões no mundo inteiro, mais de 200 países do mundo. Aqui no Brasil ainda são poucos e já estamos trabalhando e divulgando mensagem dele com paz e com amor. E eu acredito que como outros países cresceu, aqui também vai crescer. O trabalho missionário de vocês aqui em Petrópolis, como tem se desenvolvido? Vocês já conseguiram adeptos? Sim. Primeira coisa que eu queria dizer também, que como eu disse antes, que lá no Paquistão o governo é contra a Ahmadiyya e não posso ler o Sagrado Alcorão ou não posso praticar Islã. Essa coisa é só para os Ahmadis.
os adeptos e seguidores de outras religiões não devem ter susto ou medo. Os cristãos, lá tem muitos cristãos, inclusive uma cidade principal, Lahore, tem igrejas, tem comunidade, tem hospitais dos cristãos, e eles praticam sem medo, sem problema. Não existe uma lei contra eles. A lei é só contra os Ahmadis. Só contra a Ahmadiyya, essa lei do Paquistão. E nós consideramos esse negócio, esse ponto da veracidade, porque o povo vira contra a veracidade, mas como infelizmente às vezes acontece com outras religiões também, mas não é pela lei, não. Vassim, eu gostaria que você, já que nós estamos nesse tema, eu gostaria que você complementasse nessa sua resposta por que o Islã está investindo no Ocidente, expandindo-se, com construção de mesquitas, com trabalhos missionários, e também qual é o objetivo da instituição religiosa de vocês em Petrópolis, considerando que há algumas diferenças básicas entre a cultura muçulmana e a cultura nossa aqui na América Latina, que é basicamente uma cultura cristã. Você não acha que isso daria a vocês uma dificuldade grande de desenvolver um trabalho missionário por essas diferenças culturais? Olha, a primeira coisa, você falou Ocidente, estamos trabalhando. Só vou corrigir que só Ocidente não, no mundo inteiro, onde tem oportunidade. Porque nossa missão é para o mundo inteiro, chegar e divulgar. Mas sempre olhando oportunidade. Lá em Ásia, por exemplo, no Paquistão, cada bairro tem mesquita, cada cidade tem mesquita. Então, como que muitas pessoas emigraram do Paquistão e chegaram para o Ocidente, e o Ocidente também muitas pessoas entraram, por isso agora a associação focalizando lá. Mas agora, como você vê, aqui no Brasil, já construímos essa mesquita, e segundo a necessidade, quando a associação vai crescer, vamos construir mais mesquitas aqui também. Assim mesmo, no mundo inteiro, estamos construindo mesquita, e o motivo é estabelecer a paz. Porque casa de Deus, a mesquita, dentro do Islã, é símbolo de paz, e para toda a humanidade. Qualquer pessoa pode visitar a mesquita sem medo, e cada um pode rezar na mesquita. Essa ideia, ou esse pensamento que quem não é muçulmano não pode entrar na mesquita, não pode visitar, é fanatismo. Não é ensinamento do Islã. E a casa de Deus está aberto. Só quem quer fazer desordem é proibido, seja um membro ou não. Agora, essa pergunta que você diz de que cultura é diferente, e realmente muitos assuntos podemos dizer que é diferente. Mas, mesmo com essa dificuldade, queremos receber boas coisas de cada cultura e dar boas coisas à nossa cultura. Porque o fundador do Islã, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falou um dito muito importante, al-hikmatu zalatul mu'minin, que boa coisa é preciosa para um crente. Então, como falei no início também, que é certo que a cultura é diferente, mas nós sempre recebemos respeito e amizade
e liberdade. Então, essa coisa é importante. Assim, eu falo o seguinte, vamos supor que um brasileiro com a base cultural cristã, ocidental, você sabe que a nossa cultura ela é assim mais libertária, né? As mulheres ocidentais têm mais liberdade, diferente, por exemplo, da mulher muçulmana, que ela tem que se subjugar a determinados costumes, né? Que para nós são considerados costumes ainda assim extremamente conservadores e antigos, né? Costumes que nós dizemos até que são costumes medievais, né? A mulher tem que usar o véu, tem que ser retraída, tem que vestir aquela vestimenta. Como é que você imagina, como é que você vai administrar isso num ambiente como o Brasil, em que as pessoas são assim mais libertárias? Esse trabalho missionário, você não acredita que você vai ter muita dificuldade para converter pessoas em função, não da fé, mas em função dos costumes? Com certeza. Esse assunto realmente é muito difícil aprender, mas se nós analisamos o papel da mulher no Islã é respeito, é manter a dignidade da mulher. É uma imagem negativa que o Islã não dá direito à mulher. No início da entrevista você falou no Paquistão a primeira-ministra era uma mulher. Hoje também Bangladesh a primeira-ministra é uma mulher. E ela foi assassinada por questões políticas ou por questões religiosas? Não, política. É uma política. E então quero dizer que se o Islã põe umas condições para a mulher, não tirar a dignidade dele, o respeito dele, o direito dela. Pelo contrário, por exemplo, Islã diz que o trabalho é responsabilidade do homem. Manter a casa é direito e responsabilidade da mulher. Nós não podemos confundir de um a outro, entendeu? E esse véu da mulher é para proteger a mulher. Por isso, o ensinamento do Islã é que a mulher, quando sai na rua ou esses lugares públicos onde são pessoas estranhas, então deve usar véu. Mas ela não usa véu dentro da casa ou frente dos parentes, entendeu? Então isso significa que o véu é para proteger a mulher, para manter a dignidade dela. Mas a mulher tem todos os direitos: trabalhar, estudar, fazer qualquer coisa que os homens fazem. Só a mulher tem um círculo e os homens têm outro círculo. Eu sempre dou exemplo que aqui no Ocidente também muitos lugares reconhecem os direitos diferentes. Aqui tinha a Copa do Mundo, mas todos os times são masculinos. Nenhuma mulher jogou. Por quê? A mulher não tinha direito? Aí é uma questão de mercado. O futebol feminino ainda não atingiu no mundo um interesse, mas paulatinamente está crescendo. Nós, já nas Olimpíadas, o time de mulher já faz sucesso. Sim, esse ensinamento do Islã, que eu não estou contra time feminino, né? Só estou dizendo que
elas têm time separado, não jogam junto com homens, entendeu? Não? Esse é o ensinamento do Islã, que as mulheres têm um círculo, não é? Muitos deveres que os homens fazem que as mulheres não podem fazer. Por exemplo, os homens são mais fortes fisicamente do que das mulheres, é certo ou não? Por que Deus fez essa diferença? Deus que deu capacidade, não? Entendeu? Então, essa questão... A diferença é exatamente para complementar, para que dois seres diferentes possam se complementar um ao outro. Né? Porque as mulheres têm deveres, como falei, de casa, educar crianças, cuidar de marido, e o homem tem que trabalhar fora e manter casa, etc. E o homem tem que ajudar a mulher tem que ajudar o homem, dois juntos têm que passar sua vida. Assim, eu pergunto a você o seguinte: por que essa perseguição dos cristãos no mundo muçulmano? E os judeus também são perseguidos no mundo muçulmano. Por que principalmente nos estados teocráticos? Acredito que a maioria dos estados dos países muçulmanos são teocráticos. Alguns não têm perseguição, como na África do Norte, pouca perseguição, mas no Oriente Médio tem, na Ásia tem. Por quê? E por que essa violência contra os cristãos? Você acredita que o mundo está se acirrando? Nós vamos entrar numa nova jihad, uma guerra religiosa, como tivemos há 1000 anos atrás? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que, como eu falei antes, Islã é uma religião de paz, de amor, não é de violência. Inclusive, eu não reconheço qualquer religião do mundo que tenha ódio ou violência. É falta de religião e falta de Deus. Cada lugar tem fanatismo. Se alguém não segue a religião, é culpa dele, não é da religião. Por exemplo, Irlanda é conflito. Lá não é islamismo. Mas nós não podemos culpar o cristianismo ou Jesus Cristo, porque se um grupo não segue, é culpa deles. E outra coisa, hoje a política está entrando em nome da religião. Por exemplo, Estados Unidos se invadiu no Iraque em nome da religião, mas essa guerra não é da religião, é atrás da política. E os políticos estão usando os muçulmanos fanáticos para conseguir sua meta e interesses. Entendeu? Mas o ensinamento do Islã não é. Como eu falei, lá no Paquistão, os muçulmanos estão assassinando os Ahmadis, que são próprios muçulmanos. E se você analisar, nos países islâmicos, os muçulmanos estão matando mais muçulmanos que cristãos e judeus. E onde acontece essa coisa, com certeza é fanatismo. O prático do Islã é que uma vez na vida de Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, fundador do Islã, chegou um grupo de cristãos e ele levou na mesquita para conversar. E depois o líder queria sair da mesquita. O fundador do Islã perguntou por quê. Diz que chegou a hora da nossa oração, queremos rezar e voltar para fazer bate-papo. Ele falou que é casa de Deus. Vocês podem rezar aqui, na sua maneira. Esse é o exemplo do fundador do Islã. E se hoje os líderes políticos dão outro exemplo por seus próprios interesses, não é culpa do Islã.
é culpa dos fanáticos e culpa dos poderes do mundo. Muitas vezes eu falei que hoje, infelizmente, o Islã reconhece, especialmente no Ocidente, como fosse uma religião de violência, o terrorismo, etc. Mas, se você analisar, até hoje, são mais de 40 países islâmicos no mundo. Mas nenhum país islâmico tem fábrica de armas. Quem está fornecendo? O Ocidente? Os poderes do mundo? Então, se for ensinamento básico do Islã, ter ódio com outros e matar, devia ter essas fábricas nos países islâmicos também. Então, quero dizer que é um ato de fanatismo. Eu lamento muito quando escuto qualquer lugar matando inocentes. E aqui também quero focalizar que esse homem-bomba, mulher-bomba, é fora do Islã. Nós condenamos totalmente. Inclusive, o fundador do Islã falou: quem faz suicídio, ele é ilegal e fora do Islã. Não podem junto. Ok. Para terminar a nossa conversa, um papo muito interessante, eu gostaria que você traçasse assim rapidamente um conceito seu entre cristianismo, judaísmo e islamismo. Eu acho que vou convidar nosso secretário-geral. Ele vai explicar esse assunto muito interessante e, como chama, Nadim Ahmed Tahir, ele é secretário-geral da comunidade Ahmadiyya também e está fazendo física, então ele acho que vai explicar melhor. Bom, eu estou aqui com Nadim Ahmed Tahir, que é filho do Imam Wassim, um físico já formado e criou-se aqui praticamente em Petrópolis, estudou no Colégio Ipiranga e fala fluentemente o português. E ele vai nos responder então esse conceito diferencial entre o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Muito bem, Nadim. Olá, bom dia. Em primeiro lugar, agradeço pela pergunta, pela oportunidade. E como o senhor já comentou, eu, apesar de ter nascido no Paquistão, né, praticamente cresci aqui, né? Estudei aqui, cresci aqui, estou aqui já há 20 anos no Brasil. Profissionalmente, como o senhor disse, eu sou físico, mas aqui dentro da comunidade tem o papel tanto administrativo quanto da religião em si, né? Em relação a essa comparação do islamismo com o cristianismo, com o judaísmo e com, na verdade, com todas as religiões em si, né? Eu costumo dizer que, para nós, o Islã também não é uma nova religião, não é uma religião diferente das outras. Na nossa concepção, o cristianismo, o judaísmo e todas essas religiões anteriores, no fundo, são parte do Islã. Se eu comentar com mais abrangência, nós podemos ver lá dos primórdios, e aí até entra uma questão interessante, que para nós o profeta Adão, né, que muitos veem como o primeiro homem na Terra, na nossa concepção ele não foi o primeiro homem fisicamente, mas foi o primeiro homem espiritualmente, até essa relação com Deus. Eu poderia dizer o primeiro profeta de Deus para a humanidade. E com ele nós acreditamos que Deus começou a passar essa sua mensagem, esses seus ensinamentos para a humanidade, ou como eu posso dizer em outras palavras, começou a passar a sua religião para a humanidade. E aí nós vemos que ele trouxe os ensinamentos mais básicos. Se você olhar, o homem ainda estava praticamente saindo das cavernas, né? Foram aqueles ensinamentos mais básicos de se vestir, formar família, casa e tal, coisas bem primordiais. E conforme o tempo foi passando,
Deus foi enviando outros mensageiros, outros profetas, representantes. Dentre eles podemos citar tanto desde Noé, Abraão, Ismael, Moisés, Jesus Cristo, Muhammad, que a paz esteja com todos eles, entre muitos outros que a gente não dá para citar todo mundo, né? E aí a gente acredita que cada um desses profetas trouxe uma parte dessa mensagem, não contraditória com as outras, não diferente das outras, mas complementando. E com o passar do tempo, essa religião foi ficando mais completa. Tanto que o profeta Muhammad, que nessa linhagem veio por último, né, cerca de 600 anos após Jesus Cristo, a paz esteja com ele completou essa religião que já tinha sido começada há muito tempo atrás. Então, na nossa concepção, cada um desses profetas anteriores é parte do Islã. Tanto que, se você olhar no Islã, existem 5 crenças básicas. Ou seja, se você perguntar no que um muçulmano crê, existem 5 crenças fundamentais, básicas. Em primeiro, é a crença em Deus, que Ele é único, Deus dos muçulmanos, judeus, cristãos, ateus, de toda a humanidade, não só da humanidade, de todos os animais da terra, do universo, é o único Deus. Segundo, é a crença nos anjos, que são criaturas de Deus, não têm poderes de Deus, mas trabalham conforme as suas indicações. E aí a terceira e a quarta crença são exatamente a crença em todos os livros divinos anteriores, incluindo Torá, ou Bíblia, ou outras escrituras sagradas, e a crença em todos os profetas anteriores. E a quinta crença é a crença na vida após a morte, já é outro aspecto, mas eu queria focar essas 2 crenças, que se um muçulmano acredita no profeta Muhammad, declara a sua religião como Islã, mas que não acredita em Jesus Cristo, a paz esteja com ele, por exemplo, ou quer recusar Moisés, que a paz esteja com ele, ele não pode ser um muçulmano completo. Então, na verdade, quando você pede para conceituar o islamismo com o cristianismo e com o judaísmo, eu enxergo como realmente todo esse processo como um belo colar onde uma pedra complementa a outra, e quando você vê como um todo, você vê um conjunto bonito que dá a sua beleza na forma completa. Então, só para complementar, eu não julgo diferente, mas eu julgo como um complemento e vejo como parte do Islã, que seria a forma completa, né? Eu acho que eu tenho até um exemplo interessante. Por exemplo, quando nós começamos a estudar formalmente na escola, nós vemos que a criança começa lá no primário, primeiro no CA, primeira série, segunda, e vai progredindo, né? E cada etapa que ele passa é um complemento para a etapa seguinte. Então, uma pessoa que, por exemplo, completou a faculdade, não significa que o que ela estudou no ensino médio ou na 8ª série estava errado, ou não era importante, ou era contraditório, mas tudo isso deu uma base para ele entender o conjunto completo. Da mesma maneira, quando nós vemos na história das religiões, vemos que cada um desses profetas que veio nunca teve uma declaração que agora a religião está completa. Se nós vemos na época de Moisés, que a paz esteja com ele, vemos que em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, tem uma bela profecia sobre a chegada de um grande profeta que ia completar a mensagem. E significa que até lá ainda tinha coisa para aparecer. Depois dele veio Jesus Cristo, que a paz esteja com ele. E ele também, vemos na Bíblia, em João, capítulo 12, versículo 16, ou é 16, 12, uma das 2 coisas, eu não me recordo direito. Ele diz que eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Então, quem vai vir depois de mim vai ensinar essas coisas. Então, nós acreditamos que o profeta Muhammad, que veio por último nessa linhagem, ele completou essa religião. E aí, pela primeira vez na história das religiões, no Sagrado Corão, que é o nosso livro divino, a primeira vez aparece essa declaração: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, que hoje eu completei essa religião, essa bênção que tinha iniciado para vocês, e dei o nome para essa religião em sua forma completa como Islã. Então eu acho que, de forma resumida, mas a gente consegue ter um entendimento de qual é a relação do Islã com
as outras hoje a gente vê como religiões, mas que para nós seria um processo contínuo e, no fundo, seria uma religião só, né? Eu acrescentaria aí que o catolicismo, a partir da Idade Média, e veio depois do grande profeta de vocês, né, que é Maomé, né? Nós ocidentais chamamos de Maomé, mas o nome dele é outro, né? O nome correto seria Muhammad, né? Muhammad, né? Muhammad Sailan, né? Isso, a gente utiliza essa denominação para qualquer profeta que a gente fala o nome, a gente fala ou alaihi salam ou sallallahu alaihi wasallam, que significa a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele. Perfeito. Bom, então a Igreja Católica evoluiu muito depois. Teve uma série de concílios e eles então unificaram, padronizaram o ensinamento. E através da evolução, por exemplo, a Igreja Católica durante muito tempo ela foi ligada ao Estado, hoje ela está fora do Estado, e a partir daí ela passou a ter um desenvolvimento maior porque ela ficou em liberdade. Talvez esse seja um exemplo bom para o islamismo. Eu acredito que o dia que o islamismo se divorciar do Estado, ou seja, do poder político, e passar apenas a ser um poder religioso, terá a condição de neutralizar a ação dos fanáticos e da violência que hoje impera. Eu acredito até que o islamismo hoje esteja passando pelaquela crise que os católicos passaram na Idade Média, quando houve a reforma e a contra-reforma, quando Lutero fez aquela separação, e aí o processo passou por um momento de violência de ambas as partes, porque também houve perseguição do lado protestante, e depois evoluíram. Então eu acredito que o islamismo está passando por um processo de evolução. E vai, em algum momento, neutralizar essas ações extremistas. Perfeito, eu gostei muito da sua colocação, porque no fundo, realmente, hoje um problema muito grande que não só o Islã, mas a religião como um todo enfrenta é a mistura da religião com a política. E nós vemos que em qualquer lugar onde tem essa mistura de religião com política, não tem como dar certo. Então, na verdade, o Islã também, nós também defendemos que Estado é uma coisa e a religião é outra. Infelizmente, em vários lugares hoje ainda tem essa mistura que gera diferentes problemas, como o nosso presidente estava comentando também, que esse é um dos motivos em que, infelizmente, a religião muçulmana hoje em dia é tão, como eu posso dizer, mal entendida por aqui, né? Porque muitos aspectos políticos acabaram tomando forma religiosa e misturando junto com as coisas. E, só para complementar, esse fator que você disse da evolução como um todo, né? Também nós da comunidade Ahmadiyya do Islã acreditamos que é um dos fatores importantes e principais para que Deus, nessa época, enviou de novo o seu representante, né, que já era esperado pelos muçulmanos e por todas as grandes religiões, na verdade, esperam esse representante chegar, que é para corrigir as coisas que as pessoas, e os muçulmanos em particular, acabaram mal entendendo ao longo da época. Um exemplo, eu posso citar a palavra jihad, como até o senhor comentou antes também, que por alguns é visto como guerra santa, né? Se qualquer pessoa você perguntar o que significa o jihad, a pessoa logo acha que significa guerra santa. Na verdade, jihad é uma palavra árabe que significa esforço extremo. E o jihad islâmico é você servir a religião na melhor forma possível, de acordo com as condições. Não tem nada a ver a palavra jihad com guerra. Infelizmente, algumas pessoas ainda têm esse conceito, porque na época do santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam houve algumas situações em que o Islã sofreu alguns ataques e teve que sair para a defesa. Tiveram algumas guerras em que, nessa época, a melhor maneira de servir a religião era participar desse combate e defender a religião. E esse combate também recebeu o nome de jihad.
mas que hoje jihad não tem nada a ver com guerra. Hoje jihad é você ajudar a religião, seja divulgando a mensagem verdadeira do Islã, seja ensinando para as pessoas do que se trata. E até eu vou concluir com uma frase do santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde, quando os muçulmanos estavam voltando de desses combates, né, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam disse que agora estamos voltando de uma jihad pequena para uma jihad grande, que é a jihad de se reformar, de praticar o Islã na sua vida do dia a dia, né? Nadim, eu agora vou fazer uma pergunta para você, muito assim, de cunho pessoal. Você é um jovem, dá na faixa ainda, não sei se você já está casado ou se você já está comprometido a casamento. Eu pergunto a você, e já tinha feito essa pergunta ao presidente aqui da comunidade, eu acredito que haja uma dificuldade muito grande de acomodar as culturas, né? A cultura muçulmana com a cultura ocidental, com a cultura cristã. Vamos supor que você, em determinado momento, se apaixonasse por uma cristã, uma católica, uma ocidental, vamos dizer assim, com todos esses costumes mais libertários que a mulher ocidental tem e que vocês ainda não absorveram isso. Como você administraria essa situação? Olha, a pergunta muito interessante, porque muitas pessoas têm essa curiosidade, né? Em primeiro lugar, o Islã não põe uma restrição nesse aspecto, não tem uma proibição que um muçulmano ou não pode casar fora, não pode casar com outra pessoa. Claro que tem um conselho que, sendo da própria religião, é melhor por uma série de fatores. Em relação a essas diferenças culturais, eu realmente concordo com a sua posição, que tem diferentes aspectos que têm uma diferença muito evidente, principalmente no quesito quando você fala das mulheres em si. Tem um mau entendimento em geral aqui, como se o Islã subjugasse a mulher ou não desse os direitos devidos. Até quando meu pai, nosso presidente, estava comentando agora há pouco, na verdade, quando nós começamos a pensar com a cabeça fria, nós vemos que, na prática, o Islã é a religião que realmente dá os direitos da mulher em toda a sua forma completa. Em relação a burca, por exemplo, quando você fala da vestimenta ou dos costumes, a burca, por exemplo, não é um ensinamento do Islã. Se você olhar no Corão, o Corão não fala em nenhum lugar para usar burca. O Corão fala para usar o véu, cobrir o corpo, que é um ensinamento tanto para os homens, cobrir o corpo, quanto para as mulheres. Um quesito adicional do véu, quando a gente comenta, é principalmente porque nesse ambiente de pessoas estranhas, o Islã oferece uma proteção maior, que é a utilização do véu, né? Que não é devida em qualquer outros casos, quando ela está com os seus familiares ou com as pessoas conhecidas do seu ambiente, então ela não tem essa utilização. E essa questão que as pessoas perguntam da mulher trabalhar fora ou dentro de casa ou em relação às responsabilidades, na verdade o Islã foca muito o conceito familiar, protege muito a família como um todo. Então, quando um casal tem crianças, então a responsabilidade muito importante desse casal é educar elas propriamente, essas crianças que vão formar a sociedade no futuro. Então, nesse aspecto, o Islã divide um pouco as tarefas, coloca a obrigação do homem, que ele deve trabalhar e sustentar a casa, e a mulher deve educar os filhos da melhor forma possível, mas que, se ela desejar, e se as condições forem tais, ela pode perfeitamente trabalhar fora de casa também. E aqui tem mais um detalhe interessante, que o homem é obrigado a trabalhar e a sustentar a casa, a repassar a sua riqueza para a família. Mas se a mulher trabalhar fora de casa, esse dinheiro é dela. O homem não tem direito sobre esse dinheiro.
quando o homem, na verdade, tem que sustentar a casa toda. Da mesma forma, muitos outros itens, quando nós julgamos, tem uma obrigação maior em uma parte e uma obrigação complementar na outra parte, né? Então, eu acho que é um pouco por aqui, né? Eu acho que, na verdade, quando as pessoas ouvem em primeira mão ou veiculada pela internet, acaba dando um conceito um pouco errôneo, acaba sendo entendido de uma forma errada, né? E aí aumenta esse choque cultural que aparece. Ok, Nadim, muito obrigado pelas respostas, extremamente inteligentes. E agora nós vamos passar a outros itens da nossa entrevista, vamos conhecer um pouco da mesquita, da parte externa do ambiente, etc. O Islã, que é uma religião universal, quando nós fazemos a nossa oração também tem diferentes posições que, na verdade, englobam maneiras de oração de diferentes religiões. Então, agora ele vai mostrar como começa e quais são as posições na oração. Então, começa em pé, né? E... Primeira coisa, tem uma chamada para aviso, que é hora da oração. Por exemplo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala salah, Hayya ala falah, حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Essa chamada é universal no mundo inteiro. E depois são os seguintes: Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Essa é a posição, depois repetir duas vezes, às vezes 3 vezes, às vezes 4 vezes, depende de cada oração, mas a maneira é posições. Então, praticamente, o culto é a oração. Sim, oração e, na verdade... Palavras também, que o orientador, ele fala ao público depois das orações? Não. Não, é só a oração. Só sexta-feira é uma oração especial que, além dessa oração, ele explica um pouco sobre a religião. Mas essas 5 orações que nós rezamos diariamente, essa oração. E tem umas palavras, como eu já recitei, em língua árabe, tá? E depois, além de essas palavras em língua árabe, pode rezar na sua idioma também.